Também temos a propriedade de transitividade. A propriedade de transitividade é dada da seguinte forma: a gente tem x, y, z, que são elementos pertencentes ao meu conjunto A. Se a gente tem o par x, y e o par y, z, então a gente tem que ter o par composto pelos elementos x, z. Então, por exemplo, olha, aqui a gente vai considerar x e y para esse exemplo, que contém os elementos 1, 2 e 3, a relação é o 1, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3. Então, eu tenho aqui, ó, x, y. Tem que verificar algum par que começa com 1, porque eu tenho que verificar x, y e y, z, tá? Então, não tem nenhum par que começa com 1. Vamos pro próximo. 2, 3. Aqui, meu x, meu y. 2, 3. Algum que começa com 3, ó. 3, 2. Então, vai ser y, z. Então, xz, gente, ó. xy e yz. Então, tem que ter xz, que seria 2, 2. O par tá aqui, beleza. Tem que verificar pro próximo, ó. Começa com 3 aqui também. xy e yz. Certo? Então, xz, então eu teria que ter o par XZ, 2, 3, tá aqui também, beleza. Mais algum que começa com 3 que não foi verificado? Não, vamos pro próximo, ó. 3, 2, tem que verificar todos os pares que começam aqui com 2. Então, vai ser X aqui, Y aqui, o Y aqui meu é 2, então verifico o par que começa com 2, YZ. Então, XZ. XZ vai ser 3, 3, 3, 3, o par tá aqui, bateu. Vamos verificar se tem mais algum par que começa com 2, que tem o 2, 2, ó, XY e YZ. Então, XZ. Então, XY, YZ. Então, XZ, o par vai ser 3, 2. Então, tá aqui, bateu. Tem mais algum que começa com 2 que a gente não verificou? Não tem. Vamos verificar agora pro 2, 2. Então, aqui o meu X é 2 e o Y é 2. Vamos verificar algum par que começa com 2. Ó, começa com 2 aqui. Então, vai ser meu Y2 aqui e o Z 3. Então, fica 2, 2, 2, 3 e a gente tem que ter o par 2, 3. O par 2, 3 tá aqui. Beleza. E como não tem mais nenhum que começa aqui com o 2, a gente pode ir pro próximo. 3, 3. 3, 3, tem que verificar algum par que começa com 3, ó. Começa com 3 aqui. Então, fica 3, 3, 3, 2, X, Y e YZ. Então, a gente tem que ter o par 3, 2. Par 3, 2 tá aqui. A relação é transitiva? Sim, para todos os pares a gente verificou que a transitividade é válida. Agora, para o próximo exemplo nosso, olha. Ó, a gente tem aqui o 1. A gente tem que verificar pares que começam com 1. Então, X aqui e Y aqui. O Y meu 1, vamos verificar algum par que começa com 1 aqui. Então, YZ. Então, a gente tem que ter XZ. XZ, 1, 2. Eu tenho par 1, 2, beleza? Vamos para o próximo. Mais algum começa com 1? Não. Então, vamos para o próximo par. 1, 2. Tem que verificar pares que começam aqui com 2, ó. Então, esse par aqui. Então, agora, o X meu é o 1. O Y é o 2. Então, aqui, o Y sendo 2 aqui, o Z vai ser 1. Então, 1, 2, 2, 1 tem que ter o par 1, 1. Par 1 tá aqui. Mais algum começa com 2? Não. Vamos para o próximo par. Aqui, ó, o X meu é 2. O Y agora é 1. Tem que verificar todos os pares que começam com 1. Então, vamos nesse aqui, ó. 2, 1. Agora aqui, XY e YZ. Então, aqui, ó, 2U, 1, 1, tem que ter o par 2, 1. Par 2, 1 tá aqui na relação. Vamos pro próximo. XY. Tem mais algum par que começa com 1? Tenho. Tem esse par aqui, ó. Então, se é XY, esse vai ser YZ. Então, aqui, ó, X2, Y1, 2, 1, 1, 2, tem que ter o par 2, 2. Não tem o par 2, 2, então a relação aqui, ó, não é transitiva. Então, encontrando um par que não satisfaz a propriedade, a transitividade não é válida para aquele exemplo, para aquela relação. A propriedade de assimetria, o A vai relacionar com B e o B relaciona com A só nos casos de A igual a B. Se a gente tem o par A relacionando com B e o B relacionando com A, e o A for diferente
de B nesse par, então essa propriedade não é antissimétrica, tá? Então a gente tem aquele conjunto A que eu falei e uma relação R genérica. Então a gente tem que, ó, X relacionando com Y e Y relacionando com X, ou A relacionando com B e B relacionando com A, para acontecer essa relação, o A tem que ser igual a B ou o X ser igual a Y. E nesse caso a antissimetria acontece. Então aqui, por exemplo, olha, a gente tem um conjunto A contendo os elementos 1, 2, 3 e a relação 1, 1, 2, 2 e 3, 1. A relação é antissimétrica. O par aqui, ó, a gente tem o A relacionando com B e o B relacionando com A, que seria o próprio par 1, 1. Mas o A é igual a B, então beleza, funciona. Aqui mesma coisa, olha, a antissimetria não proíbe isso. A relacionando com B e B relacionando com A, se A é igual a B. E aqui, olha, o 3, 1. Eu não tenho par 1, 3. Então, a antissimetria é verificada nesse caso. Então, ela é antissimétrica. Agora, vamos para a próxima relação aqui, ó. Ela pertence ao conjunto 1, 2 e 3, e a relação é 1, 1, 2, 3, 3, 1 e 1, 3. A relação antissimétrica, o A é igual a B aqui, então a gente não precisa verificar. 2, 3, a gente tem que verificar se tem o par 3, 2. 3, 2 não pertence à relação. Então, por enquanto, tá ok. O 3, 1, a gente tem que verificar o par 1, 3 pertence à relação. 1, 3 pertence. Um par aqui, ó, rompendo a propriedade, rompe a propriedade de antissimetria. Então, a relação é antissimétrica? Não, por conta desse par 3, 1 e do par 1, 3. Esses pares rompem a propriedade de antissimetria. A gente tem aqui um exemplo para classificar as relações em reflexiva, simétrica, transitiva e antissimétrica. Ó, então aqui a primeira contém os elementos 1, 2 e 3 e a relação é expressa por 1, 2, 1, 1, 2 e 3, 1. Pergunta-se primeiro, ela é reflexiva? Gente, reflexiva, a gente tem que para todos os elementos de A ter o par XX. Então, ó, tem que ter 1, 1, 2, 2, 3, 3. Não tem o 2, 2 nem o 3, 3. Então, relação não reflexiva. Ela é simétrica, então, simetria A relaciona com B, então B relaciona com A. 1, 1, a simetria vai ser o próprio 1. O 2, 1, o simétrico, 1, 2. Então, 1, 2 tá aqui. 2, 1, 1, 2. O simétrico, 2, 1. 3, 1, qual que seria o simétrico? 1, 3. Não tem esse par 1, 3. Então, não é simétrica. A gente tem que verificar a transitividade. O 1, algum par começa com 1? Sim. Então, x, y, y, z. A gente teria que ter um par 1, 2. 1, 2 tá aqui. Mas nenhum começa com 1. Vamos para o segundo. 2, 1. Algum começa com 1? 1 e 1, 2. 2, 1, 1, 1 dá o próprio 2, 1. Então, beleza, o par tá aqui. 2, 1 com 1, 2, teria que ter o par 2, 2. Não tem o par, transitividade não foi válida. E a antissimetria. A antissimetria, ó, o A relaciona com B, o B não pode relacionar com A. O B só relaciona com A quando A é igual a B. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem 2, 1 e 1, 2. Então, observem que a gente tem aqui dois pares que rompem a propriedade de antissimetria. Dessa propriedade que não é nada. Então, observe, gente, que ela pode não ser simétrica nem antissimétrica. Então, não tem essa noção de complementariedade. A segunda relação é dada por 1, 2, 3. E ela contém os pares 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ela é reflexiva? Sim, ela é reflexiva porque todos os pares do tipo A pertencem à relação 1, 1, 2, 2, 3, 3. Simétrica. O 1 simétrico seria o próprio 1. 2, 2, o simétrico seria 2, 2. O 3, 3, simétrico 3, 3. Então, beleza. Transitividade, ó. O 1, tem que verificar algum par que começa com 1. Não tem? Então, beleza, vamos pro próximo. 2, 2, eu tenho que verificar algum par que começa com 2. Não tem? Então, beleza, bateu até agora. 3, 3, tenho que verificar algum par que começa com 3. Não tem nenhum par que começa com 3. Então, a relação aqui, ó, transitiva. E a antissimétrica? A relaciona com B e B não pode relacionar com A. A relaciona com B somente se A é igual a B. Então, aqui, ó, o 1. A relaciona com B e B relaciona com A, mas A é igual a B.
O mesmo vale para o 2, 2 e para o 3, 3. Então, essa relação também é antissimétrica. Então, observem aqui, olha, que a propriedade pode também ser simétrica e antissimétrica ao mesmo tempo. E ela pode possuir todas as 4 propriedades que a gente viu em sala de aula.